nós vamos conversar sobre um tema que possivelmente todos vocês que já estudaram o Evangelho, segundo o Espiritismo, devem ter passado por ele, porque é lá no início, na introdução, no item 2 da introdução. E nós vamos falar deste tema olhando no Evangelho, porque esta proposta de trabalho, ela traz uma resposta no final, uma pergunta no final. O que é mesmo que o Espiritismo tem feito conosco? Por que que nós estamos estudando o Espiritismo? E o que é que ele tem trazido de bom para nós, de diferente para nós? Então, o item 2, ele vai tratar do controle universal dos espíritos dentro de um tema maior chamado autoridade da doutrina espírita, né? Em que se apoia a autoridade da doutrina espírita. E nós elencamos aqui uns 11 itens desse texto para nós pensarmos sobre ele. Por que é que a doutrina espírita tem tanta autoridade? E qual é a autoridade dela? Então, eu não sei se vocês já passaram por esta parte, possivelmente sim, mas o primeiro item que eu elenquei para a gente pensar junto é o seguinte: os espíritos dizem o seguinte: se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, não teria como garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido. Ora, diz ele, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Então, neste momento, o Kardec faz uma reflexão conosco sobre o fato de este conjunto de conhecimentos ter vindo à Terra com a pretensão de ficar para a eternidade conosco, porque nós vamos levar muito tempo para aprender a doutrina espírita. Não é numa única existência, possivelmente, mesmo que nos dedicássemos afinco, né? Com afinco para estudá-la, a gente não vai compreender muito, mas ele está dizendo o seguinte: quem seria um homem na Terra que tivesse a pretensão de elaborar uma doutrina que traz como verdade absoluta para nós, e esse homem não falisse, não tivesse alguma intempérie no caminho dele? Então, é a primeira questão que ele faz. Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão de possuir sozinho a verdade absoluta. Quando Jesus diz lá no Evangelho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e quando nós estamos lendo o Evangelho e observando as comunicações do Espírito de verdade, a gente vai observar que ninguém teria a coragem de se intitular a verdade se não fosse o próprio Cristo. Porque ele mesmo sinalizou isso para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, somente Cristo poderia se intitular a verdade. Somente ele, que já havia nos falado que era o caminho, a verdade e a vida, poderia ter essa pretensão de trazer à Terra um conjunto de princípios, de informações que nos ajudaria a nos modificar e melhorar o mundo, porque melhoraríamos cada um de nós. Então, esse é o primeiro ponto de reflexão sobre a autoridade da doutrina espírita. Primeiro, ela não foi criada por um homem nem pelos homens. Não foi criada na Terra. E ela foi erigida sobre a égide do Cristo. O Cristo de Deus. Qual é outro ponto de autoridade da doutrina espírita? Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por um meio mais rápido. Qual é a primeira revelação que nós tivemos na Terra? Qual foi a primeira revelação? Moisés, né? Trouxe o código de leis, né? Foi o primeiro legislador, trouxe um código de leis para aquele povo da época de Moisés viver em harmonia, né? A segunda revelação, qual foi? Jesus.
veio ele próprio, porque já haviam mandado alguns expoentes para a terra, mas poucos compreenderam a sua mensagem. Então Jesus vem ele mesmo, e através dos seus exemplos, do seu amor e da sua misericórdia, aqui entre nós, traz a segunda revelação para os homens. E o que é que Jesus revela? Jesus revela que somente o amor ao próximo é capaz de transmutar os nossos sentimentos para elevá-los, para enobrecê-los. E revela, entre outras coisas, que esse amor não se dedica somente àquele que nos ama ou que a gente ama, mas, sobretudo, àqueles que são os nossos desafetos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Olha, Jesus trazia uma revelação dessa, né? Naquela época, para aqueles homens, que era ainda quase olho por olho, dente por dente, era difícil. Mas ele trouxe essa revelação. E ainda trouxe uma mais complicada para os nossos dias e para aquela época, então, perdoai não somente uma vez, mas 70 vezes 7. A mesma pessoa e talvez a mesma falta. Aí é que o negócio complica. Outra revelação importante. Como é que nós vamos ter que perdoar alguém que nos faz mal, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7? O que mais Jesus nos revelou? Meu reino não é deste mundo. Se fosse, aqueles que me defendem iriam me defender. Disse ele a Pilatos, tranquilamente. Meu reino não é desse mundo. Outra revelação que sacudiu as bases de Herodes. Ele não suportou, nem ele, nem os demais romanos, suportaram esta revelação de que ele era o rei. E debocharam. Deve ser rei dos judeus. Porque de nós romanos, não. Nós somos muito superiores. E Jesus revelou, meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos, os meus servos, estariam aqui para me defender. Mas ele falava de um reino de amor. E naquela época, como ainda agora, mas naquela época muito mais, não se tinha esse sentimento como a mola mestra de transformação e de criação de um reino. Reino era poder, era dinheiro, era quem mais ganhasse nas guerras. E as baixas nas guerras eram derrotas terríveis, porque ali era uma verdadeira carnificina. Ali não estava presente o amor, e Jesus vem trazer esta nova revelação, como tantas outras que ele traz. E aí, essa segunda parte da introdução do Evangelho vai dizer, Deus quis que ela chegasse aos homens por um meio mais rápido. É a terceira revelação divina para os homens. É a doutrina espírita, é a ciência espírita, que vem trazer para os homens aquelas verdades que Jesus não pôde revelar na época, porque os homens não compreendiam, como ainda hoje nós não as compreendemos. Talvez quem já seja espírita, já milite nas lides espiritistas, já tenha lido alguma obra espírita, já possa começar a entender um pouco esta revelação. Mas ela não ainda foi compreendida pela humanidade. Sabe por quê? Porque ela é tão séria, tão difícil de ser compreendida pela nossa imperfeição neste momento. Então, nós não temos a pretensão de acreditar e de sentir, digamos assim, as máximas e os ensinamentos dessa doutrina de uma única vez e numa única encarnação. Então, ele diz, Deus quis que ela chegasse aos homens por um meio mais rápido. Como foi esse meio mais rápido? Porque Moisés foi sozinho, Jesus foi sozinho. E qual é o meio mais rápido da terceira revelação, que é o Espiritismo? Quando os espíritos começaram a se manifestar, porque eles sempre se manifestaram, desde que o mundo é mundo, eles se manifestaram em vários lugares ao mesmo tempo. Porque era necessário sacudir as bases de uma doutrina
que era a doutrina cristã, mas com vários equívocos, que colocava Deus no terreno do Todo-Poderoso, mas que se vingava, que modificava as suas leis, e que existia junto com ele um outro ente, uma entidade denominada Satanás, que tinha tanto poder quanto Deus. Então, esta era a doutrina da época em que todo mundo acreditava. E aí, era preciso, de fato, que essa revelação acontecesse em várias partes do globo terrestre, de um polo a outro. E assim, ela ia sacudindo essas bases. Mas o que é isso? Os espíritos se comunicando, e que os espíritos chamaram de invasão organizada, porque não foi uma bagunça. Foi uma invasão organizada. Em cada lugar da Terra havia uma manifestação mediúnica. Em cada lugar da Terra haviam fenômenos extraordinários que as pessoas ficavam assim embasbacadas, sem entender o que acontecia e por que acontecia, né? Então foi uma invasão organizada e Deus quis que essa doutrina chegasse assim, balançando o status quo do povo daquela época, movimentando as fileiras dos movimentos religiosos e da ciência. Quem se mexe? Quem balança uma mesa a ponto de ela responder a algo que um ser inteligente pergunta? Como acontecem esses fenômenos? Então, isso, de alguma forma, mexeu com o século XIX. Então, ela deveria vir fazendo um certo movimento. O outro ponto, ele diz o seguinte: se ela viesse só por um homem, se a doutrina fosse revelada por um iniciado, um homem que a gente pudesse dizer que era uma pessoa iniciada, um homem de bem, ele diz assim: primeiro, ele não tem a soberania da verdade absoluta. Segundo, se ele escrevesse essa doutrina nos livros e os livros se queimassem, como aconteceu no Auto de Fé de Barcelona, quando o Kardec enviou uma remessa de livros para a Espanha e eles foram queimados. O bispo autorizou a queima desses livros e que ele pensava que ia silenciar a comunicação dessa doutrina, e foi o contrário, porque todo mundo ficou curioso, querendo saber que livros tão importantes são esses que foram queimados. O bispo mandou queimar. Então ela fez uma revolução ao contrário. Então, se fosse só um homem que tivesse escrito esses livros, e se esses livros fossem queimados, mas como a doutrina não era de um homem, o bispo queima os livros, mas os espíritos não podem ser queimados. E eles continuaram sob a égide do Cristo, enviando as mensagens. Não podem destruir algo que não foi criado pelos homens. Então, a doutrina espírita não é uma religião propriamente dita, no sentido de ter sido criado pela lavra humana. Esse é outro ponto importante de autoridade da doutrina. Outro, ele diz assim: se faltarem homens para propagar essa doutrina, os próprios espíritos a fazem, através das comunicações com os médiuns, dos fenômenos mediúnicos que acontecem em toda parte. E isso está tão acirradamente acontecendo agora, que eu vinha comentando com os nossos colegas no carro. Hoje à tarde, desencarnou uma prima minha, hoje às 5 horas da manhã, e eu fui ao velório meio-dia e meia, e voltei 2 horas, e estava me preparando para vir para cá. E quando eu estava lá, eu recebi um telefonema de uma filha de uma trabalhadora da nossa casa espírita, que ela estava almoçando naquela hora, e de repente ela fechou os olhos, e ficou sentada, parada, e não dizia mais nada, e ela achou que ela estava tendo uma queda de pressão, ou uma alta de pressão, alguma coisa, chamou, e ela não respondeu, e de repente ela começou a falar que era da Palestina, que era um rabino, que era da Palestina, e que achava que tinha morrido. Começava a indagar: será que eu morri?
que foi que aconteceu? Eu morri. E aí ela ligou para mim dizendo: o que é que eu faço? Eu estou estudando o GEM, mas eu ainda não sei conversar, dialogar com os espíritos, né? O que é que eu faço? Eu digo: não se apavore, calmamente, converse com o espírito, dizendo que ele está bem, que ele não está só, que ele fique tranquilo, que outros irmãos estão ali para acolhê-lo, para ajudá-lo. Ele vai compreender aquela situação. Então, é o primeiro momento de diálogo. Depois você faz uma prece, impõe as mãos sobre a médium, a sua mãe, faça uma prece, peça a ajuda dos mentores espirituais, do seu guia espiritual, do guia da sua mãe, dos espíritos benfeitores, para que eles lhe intuam no diálogo, se for o caso, ou possam acolher a nossa irmã ou nosso irmão e conduzir aos hospitais, nas casas espíritas, para que ele seja orientado. Então, já não há mais impedimento e nem limites para os processos de comunicação que aconteciam naquela época como uma invasão organizada, e hoje também vai acontecer muito mais. Com crianças, com adolescentes, né, com os adultos. A mediunidade aflora de uma forma bem intensa. E muitas das crianças e jovens que hoje estão, né, nesse nosso mundo contemporâneo, eles estão trazendo a faculdade de mediunidade bem aflorada. As faculdades, né, para contribuir, colaborar, desde que evangelizadas, para o progresso da humanidade. Então, ninguém segura a doutrina espírita, porque ela não é uma criação humana, ela é uma criação divina e é dos espíritos, sob a coordenação do Cristo. Aí ele vai dizer mais na frente: se faltarem homens para divulgá-la, haverá sempre espíritos por toda parte, que atingem a todos e que ninguém pode atingi-los. Os espíritos, diz ele lá na frente, um outro ponto que eu levantei, comunicando-se por toda parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, será aceito por todos. O espiritismo não tem nacionalidade, ele não é da França, ele é do planeta. O espiritismo independe de qualquer culto que já esteja vigindo no atual momento em que ele nasceu e até agora. Qualquer culto que já exista, ele não vai se dobrar aos cultos existentes. Ele diz: não é imposto também por nenhuma classe social. O espiritismo não nasceu, não foi codificado por uma classe social. Foi por uma pessoa com outra equipe de médiuns que estavam no mundo inteiro trabalhando na codificação, e que todas as informações eram consultadas, analisadas, observadas, passavam por várias peneiras para que de fato viessem a compor essa maestral obra básica que é a obra da doutrina espírita. Ele diz: também não tem classe social, visto que cada um, onde quer que esteja, qualquer nível de escolaridade que possua, em qualquer situação que se encontre, pode compreender a doutrina espírita. Quando nós implantávamos na federação, há uns 30 anos atrás, os grupos de estudo e depois o ESD, o que nós víamos? Que num grupo de 60 pessoas, nós tínhamos o juiz, o médico, aquela pessoa que cuidava, que era cuidadora, uma pessoa que trabalhava numa casa de família, era uma pessoa que era analfabeta, que não dominava os códigos de leitura e escrita, e eles estavam ali no mesmo grupo estudando, porque a doutrina, ela acolhe a todos e a todos é compreensível. E que muitas vezes, determinados juízes e médicos que estiveram nos nossos grupos estudando, tinham mais dificuldade de entender a doutrina do que algumas pessoas mais simples e que não tinham leitura. Porque a doutrina, as pessoas às vezes vêm cheias de informações tradicionais, que não querem abrir mão, de conhecimentos outros que não querem abrir mão.
Então se rebelam ao conhecimento. E a doutrina chega muito perto do coração de quem está aberto para ouvi-la. O Nonato Albuquerque, quando esteve numa das últimas reuniões que o Divaldo esteve aqui, ele estava falando sobre a transição planetária, o momento que nós estamos vivendo na Terra. E aí uns falam, já estamos no mundo de regeneração, outros dizem, não, ainda estamos no mundo de prova e expiação. E outros dizem, mas o mundo de regeneração já começou, será? E aí Nonato senta ao lado de Divaldo, Nonato Albuquerque pergunta, ô Divaldo, algumas pessoas dizem que nós ainda estamos no mundo de prova e expiação e outros dizem que nós já estamos na regeneração. Mas com tudo que está acontecendo, nós já estamos no mundo de regeneração? E Divaldo, naquela calma ali, se movimentou e disse, meu filho, o mundo de regeneração já chegou, mas nem todos os corações vivem o mundo da regeneração. Então, assim, esses dois momentos, eles se intercalam. Nós vivemos momentos de prova e expiação, mas em outros momentos nós já estamos na regeneração. Mas só sabe da regeneração os espíritos, né, as pessoas que já compreendem um mundo novo, um momento novo, mesmo com tudo que a gente está vivendo agora. Mesmo com todas essas dissensões que acontecem, mesmo com todas as divisões que acontecem, mesmo com todo o saneamento que acontece no Brasil atualmente e no planeta. Porque o problema, por exemplo, das economias em declínio não é só do Brasil. Todas as economias de vigor, né, vigorosas, elas também estão entrando em declínio, em ebulição. É um momento de saneamento do planeta. Então, se o planeta está sendo saneado, é porque um outro momento virá. Então, ele não pode ser assim como quando o mundo ia se acabar. Amanhã a gente vai dormir, o mundo se acabou, aí tudo se transformou. Não é assim. Mas tem seres que estão chegando aqui, que já vêm com outra mentalidade, com outra concepção. As crianças de hoje, se a gente souber orientá-las, elas já trazem novas percepções sobre a vida. Elas amam mais os animais, elas cuidam mais do planeta, das árvores, da água, que nós não cuidamos. Elas são mais amorosas, mais sensíveis e trazem uma sensibilidade mediúnica muito maior do que da nossa geração. Então, o mundo está sendo saneado para que também nós possamos receber esses espíritos e eles, aos poucos, vão também nos educando, né? E vão trazendo uma nova possibilidade de mudança para o planeta. Então, ora, nós estamos ainda na barbárie, com os crimes hediondos que nós vemos acontecer por conta dessa limpeza que está sendo feita ainda, né? Por conta de espíritos que Jesus recebeu aqui, que vinham das trevas, que passaram muito tempo lá, mas Jesus o acolheu. As suas tendências ainda não foram de todo eliminadas. Então, elas vêm, né, instintivamente, porque estão ainda muito latentes, e cometem determinados crimes, que são acertos de contas, e que nos próximos anos e próximos milênios e séculos, isso vai mudando. Quando o Manuel Filomeno de Miranda escreve A Transição Planetária, com o tsunami da Indonésia, em 2004, lá na obra, há um momento em que, se não me engano, o espírito Ivon Costa e outros espíritos, Manuel Filomeno é que narra para Divaldo, eles estão lá na Indonésia e depois, em um outro momento, eles estão aqui na praia, numa das praias do Rio de Janeiro, nas madrugadas perdidas do Rio. Eles estão conversando com os espíritos que vêm de Alcione, de um outro planeta, da Pleiade, né? Da constelação das Pleiades, e que vão e já estão reencarnando no Brasil. Isso em 2004, eles estavam se preparando, mas desde sempre esses espíritos vêm chegando à Terra.
A cada década, a cada ano, a cada século, vem uma equipe de espíritos muito superiores a nós, de outros planetas, reencarnando na Terra para colaborar com o progresso da Terra. Porque se nós temos um equilíbrio de planetas no sistema solar, quando um adoece, ele mexe na saúde dos demais. É como os nossos chakras, nossos centros de força, né, que nós temos vários, mas nós temos 7 elencados já, inclusive pelo André Luiz, quando fala de centros de força, ou quem trata de karma, vai entender exatamente a questão dos chakras. Esses centros de força, quando um adoece, ele altera a dinâmica dos outros. Quando alguém trabalha, tem perturbações de origem aqui do coronário, né, recebe influências da antena parabólica aberta para o mundo, e isso perturba, ele vai perturbar o cardíaco, a pessoa pode ter problema na voz, vai perturbar o laríngeo, o gástrico, o esplênico, o basal, o genésico, porque eles são um alinhamento, são meridianos que se alinham para dar a harmonia ao corpo. Então, quando um está doente, ele mexe na harmonia dos demais. Assim é o sistema solar na nossa galáxia, Via Láctea. Quando um planeta não vai muito bem, ele altera a dinâmica dos demais. E é por isso que o planeta Terra está recebendo também espíritos mais evoluídos, não só aqui da própria Terra, porque temos aqui já muitos espíritos bastante evoluídos, mas também de outros, para que esse processo se agigante. Então, quando nós vemos crianças muito sabidas, né, como se diz, muito inteligentes, ou então trazendo revelações que não é próprio da idade dela, é porque esses espíritos já estão aqui na Terra e irão nos ajudar. Saibamos educá-los, porque também tem uns que vêm e são muito inteligentes, mas as questões morais precisam ser trabalhadas pelos pais. Uma educação que mostre que aquela criança é um ser integral e aquelas tendências ruins precisam ser eliminadas. Por meio do amor, é óbvio, né? Dos bons exemplos e por aí vai. Então, o nosso planeta está passando por um processo de transição. Ora, nós estamos, meu Deus, o mundo vai se acabar, o que é isso? Cada coisa que aparece no jornal, a gente, né, toma um susto como se a coisa estivesse piorando. Não, mas como diz o Divaldo, quando a Sueli Caldas Schubert pergunta, ô Divaldo, é tanta coisa ruim acontecendo no mundo, nós já estamos saindo da transição? Aí ele diz, não, minha irmã, nós não estamos ainda nem no olho do furacão. Muita coisa ainda acontecerá. Porque vamos imaginar que a Terra que tem a Terra hoje já passa de 7 bilhões de seres humanos, né? E o tempo que a Terra tem, já com certeza, já traz para nós aí uma história, né, bem contada. Mas nós não podemos mudar da água para o vinho. Então, toda a nossa história do passado, nossa história pregressa, né, aquilo que nós fizemos que atrapalhou a condução do progresso da nossa história, da nossa humanidade, ele vem se revelando, só que agora as coisas andam mais rápido. Embora nós estejamos achando que as coisas estão muito ruins, elas precisam vir à tona, à superfície, para que sejam sanadas ou saneadas, né? Um outro ponto é que ele diz assim, pois então, quando os espíritos mandaram, né, quando os espíritos começam a se manifestar em vários pontos do globo, isso em 1000 centros espíritas do mundo, na época, Kardec, ele fazia uma pergunta, pensamento é matéria ou pensamento é energia? E aí fazia a pergunta nesses 1000 centros espíritas do mundo, do planeta. E aí quando a resposta vinha, ele ia analisar e observava que era a mesma resposta dada em pontos diferentes do globo. Olha só. Kardec foi um pesquisador de mão cheia. Então, os espíritos não eram besta, não. Eles diziam a mesma coisa em vários lugares do mundo para que o critério de universalidade se fizesse presente. Por isso, a autoridade da doutrina espírita.
né? Então ele diz assim, é esta universalidade do ensino dos espíritos que faz a força do espiritismo. Então na construção ela foi assim. E tudo que ela trata é universal, não é para uma classe social, não é para um grupo religioso, não é para um país, é para o mundo. Então, esta universalidade é que dá a garantia de que o espiritismo tem uma força propulsora que fará a alavanca de mudança do mundo. Outro ponto que ele coloca é o seguinte, esses pontos que a doutrina trabalha, ele chega no coração dos sábios e dos ignorantes. Os ignorantes, muitas vezes, não entendem, mas entenderão no futuro. Os sábios, por orgulho, muitas vezes não acolherão, por orgulho mesmo. No livro dos médiuns, quando ele está falando, Kardec está falando sobre o método, ele vai dizer exatamente isso, que muitos sábios, cientistas, não aceitam a doutrina espírita ainda, não só por ignorância, mas porque eles não querem, por orgulho, de não ceder àquilo que eles acreditavam que toda ciência era produzida nos arraiais da academia, né? Nos centros de pesquisa, da academia como os cientistas entendem, porque a doutrina é uma ciência. Como é que Kardec, lá no livro que é o Espiritismo, conceituou a doutrina espírita? É uma ciência, né, que trata da natureza, da origem dos espíritos, da sua destinação na Terra e a comunicação, a intercomunicação com os homens. Então ele falou de ciência, é a ciência da alma que as academias do mundo ainda não conseguiram perceber. Embora a gente já tenha aí uma longa produção de conhecimento acerca disso, né? Mas ainda há muito tabu, arrogância da ciência dita materialista. Sabe que se os espíritos, em consequência de suas diferenças, estão longe de possuir individualmente toda a verdade. Outra coisa que a doutrina não tem nenhum problema em dizer, olha só, as comunicações que vêm do mundo espiritual, nem todas são verdadeiras. Porque quem se comunica são espíritos de homens que viveram na Terra, alguns bem ignorantes, alguns com conhecimento já superior, outros já de espíritos altamente evoluídos. Cabe aos espíritas ou os estudiosos da doutrina estudar para entender e separar o joio do trigo. A manifestação, o embuste, a mentira, a mistificação daquilo que é verdade. Porque ele vai dizer aqui que os espíritos benfeitores só se comunicam, só dão informações nobres. Verdades que são universais. Aquelas picuinhas, aquelas conversinhas, aquelas histórias. Porque o mentor disse que tem que botar esse ventilador ali do outro lado. Isso não procede. Um espírito de elevada envergadura não vai se preocupar com as coisas do mundo dos homens. Se a janela ficar ali, porque o espírito diz que a sala tem que ficar para ali, né? Minimamente o que eles podem dizer é trabalhem, procurem fazer o centro crescer, procurem se harmonizar entre si. São informações nobres, nobilitantes e que são universais, porque onde nós estivermos, nós teremos que nos unir para produzir, para construir, né? Então, esses espíritos que se comunicam todos os dias pode ser alguém que não tem sensibilidade ainda para o amor, pode dar informações completamente equivocadas daquilo que... Olha, certa feita no nosso centro espírita, estávamos lutando com a história da evangelização, que era difícil, não tem evangelizador, os filhos das mães têm dificuldade, porque as mães usam droga, os pais também, enfim. E perguntávamos, mas quando é que nós vamos... Aliás, nós reimplantamos a evangelização infantil amanhã, ou à tarde, no sábado ou no domingo. E aí, no meio das confusões, veio uma comunicação dizendo que tinha que ser numa quinta-feira à noite. Eu digo, nossa, os espíritos só faltaram dizer a hora. Quinta-feira à noite, para trabalhar com criança. Então, daí a gente já percebe que a orientação não é de um espírito. Primeiro, eles não iam dizer, trabalhe dia de quinta-feira, comecem dia de quinta-feira.
não iriam dizer assim. Se disse, era algum daqueles espíritos que estavam por ali, ao serem evocados pelo pensamento, deram uma resposta qualquer, até para entonar o caldo, porque uma evangelização quinta-feira à noite, as crianças passam o dia estudando, à noite os pais nem teriam como vir deixar no centro espírita, né? Então lá nunca nós tivemos essa realidade, então era uma coisa muito estranha à nossa realidade de casa espírita. Uma casa que é a casa mais antiga do estado do Ceará, que é o Centro Espírita Cearense, fundado em 1910. Então, por Viana de Carvalho. Então a gente viu logo, tem algumas informações que nos chegam, que a gente. Aí o Kardec faz essa menção. Os espíritos não são todos sábios. Quem se comunica não sabe de tudo. Porque o espírito pode está aqui, o Luiz não está vendo o espírito. Mas o Luiz está pensando, faz uma pergunta. Quando será que meu pai morreu? O espírito captou a resposta do Luiz, porque o Luiz sabe que o pai dele morreu em período tal. Então o espírito vai captar e vai dizer, olha, ele acertou. Claro. Eles têm essa capacidade de ler os nossos pensamentos, então ele tira de nós a resposta. Né? E as outras que a gente quer saber por curiosidade, eles vão dizer brincando. Coisas de brincadeira para a gente acreditar. Por fim, ele vai dizer que os espíritos são muito prudentes. Os espíritos sábios são prudentes. Eles não revelam qualquer coisa. Dificilmente eles revelam datas e horário. Então, é preciso ter cuidado com as revelações. E ainda diz assim, que a doutrina espírita, Deus quis que a sua lei fosse assentada numa base inabalável. E foi por isso que não a fez repousar sobre a cabeça frágil de um só homem. E é diante desse poderoso Areópago era aquele conselho que existia em Atenas, né, que ainda hoje tem lá, um conselho da época em que eles tratavam das questões de educação, de ciência. Era um conselho de homens formados por filósofos que decidiam, né, as coisas daquela época em Atenas. Aí ele diz, nem conluio, nem rivalidades ciumentas, nem sectarismo, nem divisões nacionais virão quebrar em nenhum momento as verdades que o Espírito revela, que o Espiritismo revela. E, finalizando, ele vai nos dizer, daqui para diante, vozes poderosas terão recebido a missão de se fazerem ouvir para reunir os homens numa mesma bandeira. Então, o que é que o Espiritismo faz conosco? Ele nos ajuda à transformação moral. Este é o papel do Espiritismo na Terra. É trazer a mensagem sublime do amor do Cristo para transformar cada um de nós e, em nos transformando, transformará a humanidade. Então, ela faz coisas boas conosco porque abre os nossos olhos. O que a doutrina faz é nos abrir os olhos. Nós não nos enganamos. Podemos querer enganar os outros e o mundo, mas a nós mesmos, porque a própria doutrina, pela revelação dos Espíritos, diz: Deus escreveu a lei, foi na consciência dos homens. De lá não há cupim para tirar, as traças não correrão, e é o homem mesmo que dará conta do seu processo de transformação, pelo esforço que fará. Hoje, amanhã, depois, um dia. Mas é o homem que se transformará a partir dos ensinamentos que a doutrina revela. Bom, então essa é a autoridade da doutrina espírita, né? São vários pontos que a gente trouxe para refletir com vocês e lembrar que quando nós mergulhamos nesse areópago, né, que é a doutrina espírita, nenhum de nós é mais a mesma pessoa. A gente pode até não se tornar espírita e não é obrigado a se tornar. Mas essas verdades universais, elas balançam os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos aproximam do divino, nos aproximam de Deus, nos tornando criaturas melhores. Então, que Jesus esteja sempre pertinho de nós e que a gente não desgrude da mão dele. Tá bom, gente? Muito obrigada.